Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, mais uma vez, professor Diego Ribeiro, e eu vou estar com vocês na disciplina de Gestão da Qualidade no Setor Público. Essa disciplina é extremamente importante também para a nossa formação enquanto gestor, porque todos os serviços que a administração pública ela oferece aos cidadãos, à sociedade, eles são avaliados, eles são verificados. E um critério muito importante nessa avaliação é justamente a qualidade. Então vamos entender o que é qualidade no setor público, o que é que a administração pública ela tem que oferecer para a sociedade e várias características que são inerentes à qualidade dentro da administração pública. Diferenciar setor público de serviço público e administração pública. Então essa disciplina ela vai ser importante também nesse sentido. Tá? Vamos observar as ferramentas da qualidade e como elas podem ser aplicadas na administração pública. A disciplina ela tem 60 horas de carga horária, 4 créditos e ela vai ser uma disciplina bastante participativa, eu espero, porque são temas que fazem parte do nosso cotidiano e como vocês já estão aí, muitos de vocês, na atividade, exercendo a atividade na administração pública, vocês vão poder verificar como é que isso acontece na prática de vocês. E aqueles que ainda não estão exercendo a função, já vão se preparar para que quando forem exercer, já tenham toda a noção, todo o know-how, como aplicar as ferramentas da qualidade no serviço público. Porque isso é algo que acontece no nosso dia a dia, a ferramenta da qualidade sendo aplicada no setor público. Antigamente nós não tínhamos isso, então vamos aproveitar, já que nós temos essa oportunidade de exercer a qualidade dentro do ambiente em que a gente trabalha, em que a gente presta serviço à população. Bom, os serviços eles constituem a atividade predominante no setor público. Quando a gente fala de setor público, automaticamente a gente já lembra de algum tipo de serviço oferecido por esse setor, seja um hospital, seja uma escola, seja a polícia, o corpo de bombeiros, são exemplos de instituições que prestam um serviço à sociedade. Tá? Então é importante a gente conhecer também sobre serviços, quais são os exemplos que nós podemos citar. Então a gente vai trabalhar muito com isso nessa disciplina. E vamos abordar a temática qualidade envolvida com o planejamento. Para avaliarmos bem um serviço como algo de qualidade, é interessante a gente ter, antes disso, um planejamento. E para você obter um serviço de qualidade e um produto de qualidade no final, é necessário um planejamento prévio, porque você vai pensar todas as etapas anteriores à entrega do produto ou do serviço ao cidadão ou cliente. Tá? Então é muito importante essa temática de planejamento aliada à qualidade. Quais são as ferramentas para utilizarmos quando quisermos mensurar a qualidade? Como é que é possível mensurar a qualidade em um serviço? No produto tangível, talvez isso seja mais fácil, porque nós observamos a embalagem, o preço do produto, o prazo da entrega, alguns critérios que são inerentes a bens tangíveis. No serviço, nós temos outros critérios, outras formas de avaliar se um serviço é de qualidade ou não. Então pense aí você, aluno, o serviço que você recebe em uma escola, em uma universidade, em um hospital, é um serviço de qualidade? Por quê? Fica aí essa pergunta para a gente já começar a pensar: por que eu avalio um serviço como serviço de qualidade e outro serviço eu avalio como de baixa qualidade? Qual é essa diferença? Então vamos pensar sobre isso, vamos pensar juntos nessa disciplina. Além disso, vamos observar também, tentar cumprir aqui com vocês objetivos específicos da disciplina. O grande objetivo que nós temos, o objetivo 1, é caracterizar a administração pública. Porque quando a gente fala em qualidade na administração pública, a gente precisa entender o que o que é que compõe essa administração pública. E a gente vai observar que a administração ela se distingue do serviço público. A administração está mais ligada aos órgãos, aos setores que estão envolvidos aí na administração, tanto direta quanto indireta. O serviço, ele já faz parte do que a administração ela oferece para o cidadão. Ok?
O segundo objetivo é relacionar a qualidade de um serviço à atividade de projeto, né? Então vamos relembrar aí alguns conceitos da disciplina de elaboração de projetos. Então, para que um projeto na administração pública especificamente ele funcione, ele saia do papel, ele dê certo, né? Alguns fatores são essenciais e a qualidade, né, é um deles, né? Eu diria que é um dos fatores mais importantes aí para que um projeto ele seja bem executado. Então a qualidade, desde a execução, né, como também as matérias-primas envolvidas, no caso de um projeto, né, que seja, por exemplo, uma construção de uma escola em uma comunidade. Então as matérias-primas são importantes, quem está executando o projeto, né, é importante também, enfim, são um conjunto de fatores, certo? Vamos também interpretar o princípio zero defeito, destacando a sua aplicação em serviços. É muito comum a gente observar esse conceito de zero defeitos em produtos. Aqui na disciplina a gente vai abordar em uma esfera, né, de serviços. Então a gente vai ver que é bem interessante também. Vamos também destacar a principal função das ferramentas da qualidade, né? Porque se essas ferramentas existem, elas são aplicadas em organizações públicas e privadas, é porque de fato elas têm, né, uma utilidade interessante. Então a gente vai entender que utilidade é essa e por que a gente precisa utilizar. Explicar as 5 dimensões da ferramenta ServiQual. A ferramenta ServiQual, né, ela é uma das mais conhecidas dentro da área de qualidade. Ela tem alguns elementos que são importantes, né, 5 elementos principais, e a gente vai destrinchar cada um deles também nessa disciplina. Eu espero que vocês absorvam todo esse conteúdo, porque vai fazer diferença com certeza na vida profissional de vocês, tá? Distinguir o conceito de produção de serviços também é algo que a gente vai buscar nessa disciplina, né? Porque é importante, enquanto estudantes, enquanto futuros gestores públicos, vocês terem essa noção de que a produção de serviços é uma coisa, né? E a produtividade de serviços já é um elemento diferente. Então a gente vai conseguir distinguir isso durante a disciplina, né? E eu espero que vocês consigam isso com bastante facilidade, a partir das nossas aulas, dos nossos encontros e das nossas reuniões, né, seja presencial ou através do chat. Temos também que apresentar, né, a programação e controle de serviços e os aspectos estruturais, né, que eles vão embasar toda a disciplina de qualidade. Então, esses são os nossos objetivos principais. Eu vou deixar disponível de vocês, como de praxe, né, alguns materiais, como por exemplo o cronograma da disciplina. É importante que vocês planejem para que façam as atividades, né, dentro do prazo, para que não seja necessário a dilatação do prazo. Então se programem, né, peguem o cronograma e já observem quando serão os nossos encontros, as datas, os horários, tudo certo. Vamos também deixar disponível para vocês o livro da disciplina, o calendário do semestre, né, e o nosso plano de ensino, para que vocês tenham noção de como vocês vão ser avaliados, né? O que é que a disciplina, como é que ela vai avaliar vocês? Então, quanto vale a prova, quanto valem os trabalhos, os fóruns, tudo isso está descrito no plano de ensino da disciplina. Só reforçando, a nossa avaliação ela vai acontecer em 3 momentos, né? Sobretudo a primeira VA e a segunda VA. Cada VA ela é composta por 40% da participação de vocês nas atividades virtuais, fóruns e atividades, né, que são semanais, mais 60% da prova presencial. A terceira VA é para os alunos retardatários que porventura tenham perdido, né, deixado de fazer alguma das VAs, tanto a primeira quanto a segunda, certo? E aí vocês têm essa oportunidade, no caso a terceira VA. Para os alunos que fizeram a primeira e segunda VA, já alcançaram média, né, já alcançaram a nota equivalente, a terceira VA não é necessária, né, como vocês já sabem, mas estou reforçando. O chat da disciplina vai acontecer todas as quintas-feiras, a partir das 13 horas da tarde até as 15, com o professor executor, ou seja, comigo, né, eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês e para debatermos sobre a gestão da qualidade no serviço público. Eu sei que a gente vai ter muita coisa para discutir, para debater e muitas experiências a serem trocadas, né? Isso faz com que o aprendizado ele seja mais prazeroso e que vocês consigam, de fato, assimilar tudo aquilo que está sendo abordado por nós, utilizando o nosso livro base e outras fontes, né, que porventura a gente utilize. Ok? Pessoal, vamos de fato, né, entrar aqui no nosso conteúdo.
caracterizando o setor público brasileiro. Então, quando a gente fala de setor público, né, o que é que vocês imaginam? O que é que compõe o setor público, né, brasileiro? Então, para isso, a gente precisa, de fato, conceituar a administração pública. Existe um conceito, né, no nosso livro que traz que a administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação de serviço. Eu citei já para vocês anteriormente, né, os exemplos: uma escola, né, um hospital, né, são organizações, né, que estão ali para oferecer um serviço a essa sociedade. E quem vai, né, gerenciar isso? A administração pública. Então, a administração pública ela é responsável por gerenciar, né, esses equipamentos aí, com o fim de prestar um serviço à população, ok? Então, a administração pública a gente pode entender também como um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. A administração pública ela é diferente do serviço público, como eu havia mencionado com vocês, né? E qual é essa grande diferença? Uma vez que a administração pública ela é responsável por gerenciar, né, as organizações que vão oferecer o serviço é de fato o que este organismo, né, esta organização oferece à população, né? Então existe essa pequena diferença. Existe essa sutil diferença, mas que é importante a gente saber, né, que são coisas distintas, para que a gente não incorra no erro de utilizar como sendo sinônimos, né, já que são coisas diferentes, a gente precisa desmembrar, ok? A administração pública, além do serviço, ela designa também a estrutura, né, a própria atuação do Estado para oferecer esse serviço, ok? E como é que se apresenta a administração pública? A administração pública ela se apresenta de forma direta e indireta. Direta a gente tem como exemplo os ministérios, né? O Ministério da Cultura, o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério da Agricultura, enfim, vários ministérios que existem aqui no Brasil. E a administração indireta ele é representado, né, por autarquias, fundações. Aqui nós temos o exemplo do nosso estado, que é a Fundagem, né, uma fundação, né? E assim como outros exemplos que vocês também já devem saber. Essa é a administração indireta, tá? O serviço público ele é o conjunto de atividades, né, e tarefas destinadas a satisfazer necessidades da população. Então, nós, enquanto sociedade, né, nós temos algumas necessidades, como, por exemplo, educação, né? E aí, essa administração pública gerencia algumas instituições de ensino, como, por exemplo, a própria Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, a sociedade ela demanda, né, da administração pública determinados serviços, como, por exemplo, educação, né, e saúde. E essa administração pública ela vai ficar responsável por gerenciar quem vai prestar esse serviço à população, né? Então, fica claro aí essa distinção. Durante muito tempo, e se vocês forem aprofundar mais em outras fontes, vocês vão observar que nós, cidadãos, não tínhamos acesso, né, a reivindicar, avaliar serviços. Simplesmente recebíamos o serviço e pronto, né? E a partir da Emenda Constitucional 19, nós tivemos, vamos dizer assim, pelo menos em tese, né, essa oportunidade de avaliarmos o serviço público, tá? Avaliarmos e também indicarmos a manutenção deles. Isso, né, melhorou bastante, vamos dizer assim, o nosso acesso a essa avaliação. E aí tornou possível que nós, né, as pessoas que recebem esse serviço, possam avaliar, nada mais justo, né? Se nós somos os usuários do serviço, nós que temos que avaliá-lo, né? Dizer se é um serviço de boa qualidade ou não, tá? Mas aí como é que a gente vai avaliar isso, sem saber o que é qualidade, né? E aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês entendem por qualidade? Quando a gente fala a palavra qualidade, o que vem à mente de vocês de forma automática? Temos alguns conceitos, né, dos teóricos que estudam esse fenômeno, essa área, né, do conhecimento. E temos um teórico que é bem conhecido, que é o Juran, né? Ele fala que a qualidade se refere àquilo que atende às necessidades dos clientes, ou também à ausência de deficiências. E essa é uma ideia que é muito recorrente. Muitas pessoas
para afirmarem que algo é de qualidade, elas afirmam isso com base na ausência de defeitos de determinado bem ou serviço, tá? E é uma forma também de conceituar a qualidade, mas não é a única, né? Uma vez que esse conceito é bastante amplo e diversas áreas estão aí estudando. A administração estuda a qualidade, né? A administração da produção estuda a qualidade, ou seja, várias áreas, né, vão se debruçar sobre esse conceito. E aí temos outra conceituação que é bem interessante, e essa conceituação ela propõe uma trilogia da qualidade. E segundo essa trilogia, né, nós temos 3 critérios importantes ao avaliarmos a qualidade de um bem ou de um serviço, que é justamente o planejamento, né, que eu mencionei com vocês logo no início da nossa aula, o controle e a própria melhoria. Então, primeiro eu planejo o que eu quero, né, de qualidade para esse bem ou para esse serviço. Depois eu vou controlando, né, e aí, caso haja necessidade, eu posso fazer uma melhoria. E na verdade sempre há, né, o que melhorar. Então a gente faz o controle e automaticamente a gente vai melhorando, né, o que precisa ser melhorado, com base nessas informações que a gente vai obtendo nessa fase de controle, ok? O plano, né, da qualidade, ele é sugerido também por esse autor Juran, que eu comentei com vocês, e ele indica, né, que nós tenhamos que fazer o seguinte: identificar quem são os nossos usuários do serviço e as suas necessidades. Então, na administração pública, sobretudo, né, nós precisamos entender que existe uma demanda por um serviço, existem usuários, né, do serviço, e a gente precisa entender o que é que esses usuários, né, que alguns autores chamam de clientes, enfim, a gente vai utilizar o termo usuário aqui, o que é que esse usuário está demandando, o que é que ele precisa de fato. Entendendo a necessidade desse usuário, fica mais fácil você chegar nesse ponto, né, requerido. E aí a qualidade ela vai ser de fato praticada. E aí o usuário vai conseguir avaliar, né, o serviço oferecido com base naquilo que ele mesmo solicitou. Então fica mais fácil. Então essa identificação ela é extremamente importante, por isso que ela é a primeira fase. A segunda fase é tentar traduzir essas necessidades dos usuários e também especificar essas necessidades. Então é muito importante, ao ouvir esse usuário, traduzir o que é que ele quis dizer, né? Quando ele faz uma solicitação, uma reclamação, algum tipo de pontuação, né, da melhoria, o que é que ele está de fato querendo passar para a administração pública. E a partir do momento que eu traduzo isso, eu posso especificar, né? E aí também separar por áreas distintas, se for o caso. O terceiro ponto é desenvolver produtos ou serviços de acordo com as necessidades. Quando você conhece a necessidade do usuário, fica mais fácil você criar, né, serviços que atendam, né, ao que foi solicitado. Então, quando eu faço, por exemplo, uma audiência pública, onde ali eu vou ouvir os meus usuários sobre algum tipo de demanda específica daquela localidade, fica muito mais fácil para o gestor público atender, né, ao que o consumidor ou usuário está demandando. Quando isso não ocorre, corre-se o risco, né, de tentar fazer algum produto ou serviço que não seja de fato necessidade para aquele local e para aquele público específico. Então sempre é importante a gente ouvir antes de tentar agir, né, para resolver um problema. Outra coisa importante, enfatizar as características-chave de cada solicitação. Porque a sociedade ela é ampla, ela é diversa, ela é complexa. Nós temos na mesma cidade, muitas vezes no mesmo bairro, públicos distintos. Então eu preciso ouvir esse público e enfatizar as características que vão diferenciar um público do outro, mesmo que esse público esteja no mesmo espaço geográfico, né? A gente precisa ter essas delimitações. Desenvolver processos correspondentes e testar esses processos. Gente, isso é muito importante na administração pública, porque não é só você desenvolver algo, é você fazer os testes necessários, né? E somente depois desses testes feitos, aí sim o serviço passar a ser algo oferecido para a população, né? É muito importante essa fase de testes. E criar caminhos, né, mecanismos para operacionalizar os processos. Esses elementos eles são extremamente importantes, por isso que Juran sugeriu, né, isso lá atrás, mas que esses mesmos
mecanismos têm sido utilizados nos dias de hoje com bastante êxito, já que eles traduzem de fato a nossa realidade, né? A realidade da sociedade. O planejamento e controle da qualidade pode ser dividido em 6 passos principais, só reforçando: identificar os meus usuários, quem vai utilizar esse serviço, quem são as pessoas que vão estar, né, de fato ali em contato com o serviço oferecido ou aquele que eu estou pretendendo oferecer. Descobrir as necessidades das pessoas, porque muitas vezes eu preciso, além de ouvir, né, fazer um estudo mais amplo, né, levando em consideração ali outras fontes de pesquisa, para que de fato eu consiga descobrir qual é a necessidade daquele público. Traduzir isso, né, essa necessidade, após descobrir qual é, traduzir em ações. E aí eu vou criar produtos e processos, né, para essa população. E esses produtos e processos eles vão obedecendo, obviamente, ao que foi demandado por esse público, né? Porque se eu quero trazer satisfação para os usuários, para a sociedade, eu preciso ouvir e saber o que é que eles querem, né? E aí fica mais fácil você atingir a qualidade do serviço público. Eu quero que com essa disciplina nós sejamos encorajados, né, a mudar muitas vezes um rótulo que infelizmente ainda persiste no serviço público, que o serviço público é de baixa qualidade, que deixa a desejar, que é demoroso, que é burocrático. A gente precisa mudar essa realidade. E para mudar, a gente precisa conhecer quais são as ferramentas que nós temos disponíveis hoje quando se fala de qualidade. Então eu convido a vocês a se debruçarem junto comigo nessa busca, né, por conhecer mais sobre qualidade e, obviamente, após conhecer, a gente aplicar isso no serviço público. E se você já é servidor, você é desafiado, né, a já colocar isso em prática. E quem ainda não é, já é desafiado também a aprender para que quando chegue, né, a uma vaga de servidor público, já possa aplicar isso no dia a dia. A gente tem, de fato, muitas vezes uma discrepância aí entre o que é esperado e o que é oferecido, né? Então, com esse conhecimento, eu espero que a gente consiga diminuir essa discrepância, né? E quem sabe até exterminar, né, as diferenças entre o que o consumidor espera, o usuário espera e o que é que a gente está oferecendo para essa mesma sociedade. Então eu conto com vocês para que a gente consiga atingir todos os objetivos propostos nessa disciplina. Eu agradeço a vocês pela atenção e até a próxima.